nacionalista. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E toca em temas muito semelhantes ao que a gente ouvia na época do Enéas, né, Enéas Carneiro. Ele é uma referência para o senhor? O senhor gostava da postura dele? Sua opinião? O próprio Enéas, se vivo fosse hoje, ele teria alguns ajustes na sua plataforma política. Referência aí fora do Brasil tem dentro. Aqui eu tenho o Médici, ok? Voltando um pouquinho ao Enéas, só acha que corre o risco de repetir o que aconteceu com o Enéas? Quer dizer, por não ter espaço, por não conseguir firmar alianças, acabar ficando ali reduzido a um público específico, ali a um contingente de eleitor que não seja suficiente para lhe eleger presidente? Você sabe qual é a enorme diferença política minha para o Enéas? Enorme? Se o senhor ganha R$300 por mês, o senhor precisaria trabalhar apenas 833 anos para ganhar o que o Brasil paga em 1 hora de juros, somente juros. Aí vem o governo e diz que tem que privatizar as estatais para diminuir a dívida interna. É fundamental que a população tome consciência de uma vez que ela está sendo enganada. Mas enganada com um sorriso falso, de maneira subrepetícia, como se todos nós, da Câmara, estivéssemos em um vale acolto de pascácios. E bom, para o português mais simples, é um refúgio de imbecis. Parem os senhores governistas de pensar que somos todos idiotas. Nós sabemos que já perdemos, não há dúvida quanto a isso. Existe em andamento um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação, estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza verdadeira para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo, de desmoralização das Forças Armadas, que são o braço armado do povo, e de destruição da família, que é a célula básica da sociedade. É a anulação de todos os nossos valores morais. É um deboche institucionalizado. Mas a nação é o povo, com o seu território, com a sua história, os seus costumes, com a sua língua. Eles querem destruir nossa nação. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal que a imprensa podre não mostra. É conduzir o nosso povo, qual manada de búfalos, para o precipício, para a escravidão. É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. Não adianta termos ilusões, o mundo é assim. Os países não se relacionam por amizade, é por interesses. Vamos ser realistas. Vamos emergir da infância. Não existe acordos bons ou maus.
que não se façam acordo. Senhores, acordemos desse pesadelo. Daqui a 10, 20 anos, outros aqui estarão discutindo uma nova reforma. Uma nova para reformar não sei mais o que, para entregar a Amazônia, talvez. O que falta para reconhecermos que nós somos colônia, meu Deus? Estão vendendo, entregando, dando de mão beijada toda a riqueza que é de nossos filhos, de nossos netos, e a dívida só aumentando. Fundamental é ter esmero, ter dedicação, ter obstinação. Sem isso não se anda. Minha luta é uma luta da verdade contra a mentira, do conhecimento contra a ignorância, da luz contra as trevas. Eu pretendo criar a era da convicção, a era da verdade, a era da decência, da dignidade, a era da confiança, do preparo, do conhecimento, da inteligência, da ciência, do diálogo. Você sabe qual é a enorme diferença política minha para a Enéas? Enorme? A minha continência, a bandeira americana. Não se assustem, eu não quero título nenhum do exterior. Quero título do meu país. Não quero ser aplaudido em nenhum lugar lá fora. Há poucos dias mandei um vídeo em inglês para ser apresentado em Washington. Foi apresentado para representantes de 100 embaixadas. Não saiu uma nota em nenhum jornal do Brasil. Lá eu disse exatamente o que eu penso. Eu não tenho medo. Exatamente o que eu penso. Então, olha só. Quando se fala em privatizar, temos em torno de 150 estatais no Brasil, mais ou menos aí. Tem estatal, se eu quiser dar para qualquer um de vocês não vão querer. Porque além de dar prejuízo, ok? Além dela dar prejuízo, você não tem como saneá-la. Então ela tem que ser extinta. Não é nem privatizar, tem que ser extinta. Outra, você pode privatizar sim. Agora, quando você pergunta para os liberais, vamos privatizar? Ele fala, vamos. O que é privatizar? É pegar o que é do Estado e passar para frente. Dizer com a Petrobras. O senhor é a favor da privatização da Petrobras? Olha só, de acordo com o modelo, você pode ser favorável a isso. A questão da Golden Share. E você tem que ver sim para que capital você vai passar. Existem várias correntes, principalmente liberais na internet, que costumam dizer que o senhor é muito estatista, que o senhor tem correntes positivistas, justamente inspiradas, vamos dizer, nas antigas correntes que haviam adentrado nas Forças Armadas, e ao mesmo tempo colocando que o senhor manteria um Estado grande. Isso é verdade, deputado? Quando você fala em período militar, era uma outra época, completamente diferente, tá? E muitas estatais foram criadas, tá, ok? E funcionaram naquele período, tá? Tinham muitos coronéis estatais, sim, mas a corrupção praticamente inexistia. Hoje em dia, os tempos mudaram, você tem que partir para uma privatização. Tem estatais, não tem nem que ser privatizadas, tem que ser extintas. Se eu não me engano, são 148 estatais no Brasil que servem apenas de cabide de emprego. Então isso tem que ser mudado. Afinal de contas, né, o Estado tem que interferir o mínimo possível na economia. Perfeito. Só uma conversa que anda por aí, badalada, todo mundo fala, é a questão do Estado mínimo. Como é que o senhor vê isso?
Eu acho isso uma grande bobagem. Não existe Estado mínimo nem Estado máximo, existe o Estado necessário. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. E ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras, e com a imprensa toda batendo palmas. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. É hora de unir, não de desunir. Vamos nos unir todos nós, cidadãos comuns da nossa terra, que estivemos até agora observando a história. Vamos nós mesmos fazer a nossa história. Vamos unir, portanto, rua com rua, bairro com bairro, cidade com cidade, estado com estado, todos falando a mesma língua, a língua de uma grande nação. O PRONA, então, é contra a venda de empresas estatais, a quebra do monopólio da Petrobras também, e acha que o governo Fernando Henrique Cardoso está, então, entregando ao país a grupos privados? Toda a frase do senhor está absolutamente consentânea com o nosso pensamento, com exceção de um verbo que o senhor usou, quando o senhor disse que o PRONA acha. Não, o PRONA não acha. Ele tem certeza absoluta. E defende isso com base em estudos de natureza científica. Nós não dizemos isso como uma gritaria sólida, sem nenhum fundamento, não. Não, há erros na Petrobras, há erros nas estatais, sem dúvida, eles devem ser corrigidos, como há erros em todas as estruturas. Isso é um problema. Um outro problema completamente diferente é nós temos uma empresa que representa um patrimônio nacional gigantesco e entregar essa empresa a preços repugnantes, a preços vis para o capital, que na verdade, mesmo que haja grupos nacionais, esses grupos representam interesses alienígenas. Pior do que isso é nós imaginarmos que a fonte no futuro de energia é a energia solar. E nada se faz, não há uma palavra, não se vê um pronunciamento no sentido de usar aquilo que a natureza nos deu, que faça com que nós sejamos a única potência do planeta. Dos 5 grandes estados, continentes, né, estados grandes, o Brasil é o único que tem sol o ano inteiro, os outros são todos frios, e tem condição de ditar as regras no cenário internacional. Com a Petrobras, não acho como uma empresa de petróleo, mas como uma empresa de energia. Veja o senhor, conosco, com o nosso grupo, o Brasil é, por excelência, nacionalista. Ele diz não à ventania neoliberal, de modo claro, contundente e inequívoco. Pronto, está definida a posição. Posições contrárias a essa em particular, isso é uma viga mestra. Uma viga mestra. Haverá uma centralização doutrinária, haverá uma doutrina. Volta aí. Excelente. O que o candidato tem a dizer a respeito dessa queixa? Quanto mais se desnacionaliza o Brasil, mais se quebram as indústrias, mais aumenta o desemprego. Quanto mais nós investimos em nós, no homem brasileiro, na indústria nacional, mais emprego haverá. Nenhum outro caminho existe. Tudo ou mais é conversa fiada. Até porque o que é questão trabalhista no Brasil? A CLT antiquíssima. Em lugar nenhum no mundo tem isso. Metade dos que trabalham no Brasil estão na informalidade. E o empresariado tem dito para mim, e cada um entenda, concorde ou não, que o trabalhador vai ter que um dia decidir menos direitos de emprego ou todos os direitos de desemprego. Pelo que me parece, isso é uma realidade. Mas no seu governo seria feita alguma revisão do que foi aprovado até agora na reforma Só trabalhista? se for para melhorar a relação patrão e empregado. Você não pode acabar com direitos, que alguns falam muito, né? Fundo de garantia, etc. Tudo isso está no artigo 7º da Constituição. Somente uma nova Assembleia Nacional Constituinte poderia rever isso daí. Então não existe a preocupação. O senhor chegou a declarar que entre o emprego e os direitos era melhor ficar com o emprego. Isso é negociado? Até que ponto esse equilíbrio tem que ser mantido? Você tem que amadurecer essa ideia, você não pode impor isso daí. É que eu tenho falado para todo mundo, a classe empresarial, quando converso com eles, vocês têm que colaborar
junto à mídia, junto à entrevista que vocês dão para mostrar a realidade. Hoje em dia, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, ele aprovou, na época, o ministro Dornelles, uma multa de 40% no fundo de garantia, no caso de desemprego. Qual a intenção do governo? Bem clara, era simplesmente evitar demissões. No primeiro momento evitou, mas no segundo, ninguém mais admitia, pensando exatamente na demissão na frente, que dificilmente você caracteriza a justa causa. Então, quanto mais direito você quer dar para alguém, pior fica. E essa é uma realidade que não é o que estou dizendo, é quem está empregando. Voltando, eu vou me prender um pouquinho mais aos salários. Veja bem, tudo isso nós falamos da economia, os juros, os banqueiros, está maravilhoso. Acontece que quem está pagando a conta continua sendo o trabalhador. Sem dúvida. Trabalhador de todas as áreas. Todas as áreas. Então, o governo decide... Aliás, está na hora da gente parar de dizer que trabalhador é só o operário. Não, mas eu não estou dizendo. Trabalhador, para mim, eu sou advogado que trabalho muito. Trabalho muito. Exatamente. Todos nós aqui, eu acredito que trabalham, entendeu? Mas, trabalhador no sentido... Você está sem espaço. Pode falar você. Agora é o seguinte, então a livre negociação para o senhor seria... No modelo atual, eu sou totalmente contra. É querer que o elefante negocie com a formiga, ele esmaga a formiga. Então seria o quê? A indexação? No que está aí, veja que a senhora voltou para o que aí está. Para esse modelo pútrido, odiando o que aí está, só indexação plena. Eu vou dizer no tempo que me resta, para completar os 2 minutos, o que eu farei, se for eu que chegar lá, estando nesse plano em vigor, vigendo aí. Primeiro, é fundamental intervenção mesmo na política tributária. Não há mais lugar para conversa fiada, para conversas demoradas de gabinete. O povo não aguenta mais miséria e conversa. Intervenção na política tributária, através dos recursos que a Constituição dá. 2, taxas de juros. Isso é fundamental. Sem isso não há economia que progrida. O que existe hoje, permanentemente, é desvio de renda da atividade produtiva para a atividade especulativa. Nós vivemos numa ditadura do sistema financeiro. Sistema financeiro que o senhor já denunciou no passado. Sistema financeiro internacional, do qual um braço menor, bem menor, é o sistema financeiro nacional. Poremos em prática um modelo antigo, mas um modelo que foi usado no século XVIII por Alexander Hamilton. Política creditícia, com intervenção do Estado, o que fez o presidente de Gaulle na França. Faremos isso certos de que assim atuaremos no sentido de diminuir essa onda colossal de desemprego que aí está, lançando na rua milhões de cidadãos famélicos. É preciso que o Estado tenha o direito e o dever, e ele já o tem, falta coragem e pulso para fazer isso. O Estado tem que intervir mesmo. Se deixarmos a economia de mercado atuar como está, daqui a pouco estaremos com a Argentina, com a economia aos pedaços, em frangalhos, como estão nossos vizinhos, outros vizinhos da América Latina. Daí porque, do nosso ponto de vista, é fundamental que o Estado deixe de ser apenas um instituto assistencial à saúde e educação. É dever do Estado cuidar, do ponto de vista estratégico, é fazer criação de trabalho, criação de emprego. Só assim, do nosso ponto de vista, pode-se lutar contra o subdesenvolvimento. Estamos determinados a mudar o rumo do nosso país. Nossos objetivos são claros: resgatar nossa segurança, fazer a economia crescer e servir a quem realmente manda no país, a população brasileira. Sendo assim, ontem encaminhamos ao Congresso um pacote anticrime e hoje iniciamos o processo de criação de uma nova Previdência. É fundamental equilibrarmos as contas do país para que o sistema não quebre, como já aconteceu com outros países e alguns estados brasileiros. Precisamos garantir que hoje e sempre todos receberão seus benefícios em dia e o governo tenha recursos para ampliar investimentos na melhoria de vida da população e na geração de empregos. A nova Previdência será justa para todos, sem privilégios, ricos e pobres, servidores públicos, políticos ou trabalhadores privados. Todos seguirão as mesmas regras de idade e tempo de contribuição. A nova Previdência fará a equiparação. As pessoas de todas as classes vão se aposentar com a mesma idade. A Indonésia disse há poucos dias: nós fizemos tudo o que eles mandaram. O que é que eles mandaram? Reformas, entre aspas. Seus leis do jornal das reformas. O que são as reformas? Reforma previdenciária, que aposenta o cadáver.
Reformas. Reforma trabalhista. Sua Excelência, o ministro do Trabalho diz, o desemprego é uma tendência, não é um fato. Claro. No círculo do poder não há desempregados, claro. No grande círculo não há desempregados, claro. Reformas. Abram-se todos os poros da pele para que os parasitas penetrem. A pele de que estou falando é a pele de um organismo chamado Brasil. Abram-se as fronteiras. A negociação tem que ser livre, porque nós estamos no mundo global. Os senhores ouvem todos os meios de comunicação. E quando meu nome é citado, é como exemplo de delinquência, provavelmente. Se não delinquência, porque não se pode provar que eu seja delinquente, pelo menos que é um indivíduo que não fala da maneira que os outros falam. O sujeito deve ter algum parafuso solto, alguma coisa assim, né? Algo assim. Esse indivíduo não está bem das ideias. Esse senhor que diz assim, é um catastrofista. As coisas estão bem. Voltemos. A Indonésia diz, não podemos mais. Tem que haver um novo Bretton Woods. Querem privatizar até a Previdência, dizendo que ela dá prejuízo. Mas isso também é mentira. Nos últimos 10 anos, a Previdência só deu prejuízo 2 vezes. Em 1984 e 1988. É uma estrutura altamente lucrativa. E por isso eles querem privatizá-la. É apenas mais um lugar para onde o povo quer estender mais um de seus tentáculos. Eles dizem que as taxas de juros têm que ser mantidas altas para atrair capitais, porque existe um déficit público. Mas não dizem que só existe déficit público por causa do pagamento das altas taxas de juros. É o cachorro correndo atrás do seu próprio rabo. Baixando-se as taxas de juros, baixando-se o serviço da dívida, não existe déficit. Deputado doutor Enéas. Prona vota contra a proposta da reforma da Previdência, a favor dos servidores e a favor de tudo aquilo que representa a defesa e a soberania da nação. Previdência é uma farsa. A maioria das coisas que são apresentadas é falsa. Quando se diz que existem 2 para 1, isso é mentira. Misturam-se os homens da cidade com os homens do campo. A relação na cidade é quase 4 para 1. A relação no campo é meio para 1. Quando se junta isso tudo, e os senhores são jornalistas, sabem da verdade, cria-se o 2 para 1. Então há 2 indivíduos para isso é mentira. O que ocorre é que arrecada-se muito pouco no campo. E como se arrecada muito pouco no campo, a cidade paga pelo campo. Então tem-se a impressão que a Previdência está falida. Ela tem, aliás, um saldo de $1 bilhão. O que se quer é privatizar tudo para que grupos espúrios, né, tomem conta e aí o Estado fica endividado. Como aconteceu no Chile. E leva um couro, ele muda o comportamento dele. Tá certo? Então, certas coisas. Deixa eu pedir alguma aqui. Olha, ainda bem que eles não tomaram. Meu pai disse para ser homem. Precisa a gente ter uma arma, igual que eu fui desarmamento. O referendo não ganhou por quê? Talvez ela tenha votado no nome do Brasil, talvez. Mas por que votou não? Não é que ela quer ter uma arma. Quem apoiava não entendia essa. Mas a gente que bate, a gente sofre. Mas o que se está propondo é que é possível pensar em uma forma diferente de relacionar. É possível a gente começar a construir uma sociedade melhor. E a sociedade melhor começa a gente entendendo que tem formas de você exercer a autoridade sem exercer a força física. E esse é o seu argumento que como é que um coro resolve a orientação sexual das pessoas? Precisa de um estudo acadêmico. Aqui, na verdade, precisa ser educado. Certo de comportamento que ele muda. Acho que toda essa campanha, ou tu acha que esse projeto, é para educar os pais. Acho que um garoto casado, adotar com um casal de homossexual, um careca, um bigodudo, qual vai ser o futuro desse garoto? A princípio vai ser homossexual também. Ué, olha, nós somos espelhos.
Nós somos espelhos dos nossos filhos. Nós somos espelhos. Nós somos exemplo. Essa questão dos gays nas Forças Armadas, como é que você vê isso, hein? Os militares estão tão por baixo ultimamente, né? Quase 3 anos sem reajuste. Né? Vai acabar ficando por baixo disso também. Hoje em dia você pode ver. Você é obrigado a se alistar. Não interessa a sua preferência sexual. Tá lá no seu nascimento, sexo masculino, você tem que se alistar. Todo mundo se alistou, pô. Todo mundo. Tá, você é contra ou a favor? Não, não pode. Você não pode, realmente. Você vai esculhambar, no meu entender, as Forças Armadas. Você é contra os gays, né? Você queria que, por exemplo, um filho teu, ao prestar o serviço militar obrigatório, fosse acampar em Jericinó e dormir numa barraquinha para 2 pessoas com um homossexual do seu lado? Já eu estou me sentindo se eu estivesse na CPI no Congresso Nacional. E outra coisa, quer ver uma coisa? O negócio é sério, gente. Quer ver? O pessoal fala que discriminação. Agora, você de casa contrataria um motorista gay para levar seu filho na escola? Tá na cara que não. Então, logicamente, cada coisa no seu... A questão do couro, se o nosso filho começa a andar com quem cheira, a princípio ele tem tudo para cheirar também. Se começa a andar com marginais, tem tudo para ser marginal. Pode até não ser, mas tem tudo. E se começa a ter uma amizade gay, tem tudo para ser um gay no futuro. E eu olho para você e falo o seguinte: vocês querem que o teu filho no futuro tenha a minha cara ou a cara do meu colega aqui do lado? Que nojo. Dá para começar aí o debate? A partir desse momento, se você for para a rua e perguntar agora, o sangue é vida. É o combustível do nosso corpo aqui. Entre um sangue meu, por exemplo, e de um homossexual, posso falar aqui, Felipe? Entre o meu sangue e o do Felipe, o seu é melhor, hein? Não estou dizendo. Quem diz isso é o Ministério da Saúde. Mas se perguntar para quem precisa, assim, você prefere receber do Bolsonaro ou do Felipe ou tanto faz? Você vai ver que a resposta... Se fosse seu filho, o senhor falaria o que para ele? Primeiro que eu não levaria passeata aqui. Levaria um couro. Pode ter certeza disso, tá? Sim, eu acho que existe a palmada para isso. Assim como você muda o comportamento agressivo de um garoto, se preciso for uma palmada, uma cintada nele, você muda também um comportamento um tanto quanto delicado para um homem. Eu penso dessa maneira. Doutor, só mudando um pouquinho de assunto um pouco aí, o senhor tem dito sobre o homossexualismo coisas bem incisivas. Eu gostaria. O senhor disse que é um vício, uma perversão. O senhor, como médico, sabe muito bem o tratamento que a Organização Mundial de Saúde dá ao tema. Agora, a pergunta é o seguinte: o homossexual vai ser discriminado no seu governo? E o que o senhor pensa do tema? Perfeito. A pergunta é clara e vamos respondê-la da mesma maneira que temos feito em todos os locais. Viro para o senhor, né? Bem devagar. O homossexual, sem dúvida, pertence a um grupo, veja o senhor, que se generalizasse, representaria a extinção da espécie. 2 homossexuais... Isso o senhor fala com base em estudos do senhor? Meu Deus, os dois homossexuais têm espermatozoides, não têm óvulos, é impossível ver reprodução, por favor. Isso é curso primário, não é ginásio, não é universidade. Por favor. Por favor. Tudo bem, tudo bem. É óbvio, né, doutor? Não, mas ele está perguntando. Não, tudo bem. Eu me equivoquei na pergunta. O senhor é que fez a pergunta, fui eu. Tá, tudo bem. Por favor. Doutor Enéas, perdão, mas com o avanço da ciência... Não, senhor, não há avanço de ciência, um minutinho. Para o senhor e para os telespectadores que não são obrigados a ter estudado medicina. Quando a gente nasce, nós temos cromossomos. Por mais que se façam operações, intervenções cirúrgicas, que se extirpe a genitália externa de um homem, nasceu homem, que se fabrique um órgão genital feminino de silicone, por mais que se criem seios artificialmente, que se faça a depilação, cada cromossomo é uma unidade que está dentro do mundo. Não, por favor, não, mas eu tenho que responder. Eu preciso explicar isso. Todo mundo sabe que homem com homem não dá filho, mulher com mulher não dá filho. Eu gostaria de saber a discriminação e o que o senhor pensa do tema. A resposta sobre o tratamento do homossexual é importante. A lição Ela é importante do seu ponto de vista. Mas a pergunta dele, nem todos os ouvintes pensam exatamente o que eu estou dizendo. Tem gente que pode até pensar que o homossexual, ele disse, a ciência faz avanço. Alguém disse aqui no programa. Alguém disse, mudar a base genética, que eu saiba, transformar XX em XY em XX, eu não conheço isso. Tá, mas agora com relação ao tratamento que o senhor dá. Vamos lá. Tratamento. O homossexual é um ser humano, como qualquer outro. Ser humano, que merece respeito, merece educação, merece escolas, educação, merece hospital, tudo. Agora, uma coisa é ele existir como ser humano. Vou falar bem devagar para não haver distorções. Outra coisa é ele ser apresentado como exemplo de comportamento sexual. Veja bem, ele pode ser exemplo como artista, um escultor, um pintor. Agora, ele não pode. Está errado quem disser isso.
Porque a sociedade, veja, é feita para se reproduzir. Não estou nem usando textos bíblicos, estou falando de ciência. A maior de todos os impulsos que existem no planeta é o da preservação da espécie. É maior até o que da preservação do próprio indivíduo. Então, o homossexualismo, veja, senhor, ele não pode ser apresentado como uma terceira via, como um caminho natural. Não. O homossexualismo é, veja, senhor, um desvio. De que natureza é? Há muita discussão. Muita discussão. Quando o senhor citou a Organização Mundial de Saúde, eu conheço o que o senhor está dizendo. Há muita discussão. Não há consenso. Mas uma coisa é clara. Ser homossexual não é um exemplo do ponto de vista de atividade... Vai ser discriminado no seu governo? Vai ser dito exatamente isso que eu estou dizendo aqui, antes, durante e depois. Vai ser tratado com todos os direitos a que um ser humano tem direito. Mas estamos falando sobre o homossexualismo que Letícia lhe tinha perguntado. Perfeito. Veja bem, a senhorita Letícia. O homossexual, queiramos nós também, ou não, queiram eles ou não, o homossexual é um indivíduo diferente, comportamento diferente da maioria da sociedade. Há um trabalho recente até agora, inclusive de um cientista homossexual, está numa dessas revistas. Na Veja? Veja sim. Dizendo que há inclusive uma diferença orgânica mesmo. Seria idêntico ao das mulheres. Um grupo celular, um grupo de neurônios com um corpo celular maior. Bom, isso não está provado. Está começando aí. Especulação. Não se pode negar um fato. É que essas pessoas, seres humanos como nós, têm um mundo do ponto de vista sexual diferente. Né? Sem dúvida. Eu não tenho nada contra eles, sempre digo, mas eu discordo do que está sendo feito. E isso está dentro do contexto maior de educação, aqui a professora está referindo agora, para é que apresenta-se a exceção como se fosse a regra. Mostra-se no programa de televisão um comportamento homossexual como sendo assim algo assim de uma tranquilidade extraordinária para toda a sociedade. Aceita-se que qualquer pessoa possa ter relacionamentos desse gênero, e eu discordo. Compreende? Agora volta de novo. Ele é um indivíduo como nós, ele é um ser humano como nós, mas o comportamento dele afasta o comportamento da maioria. Um homossexual não produz filhos no relacionamento, né? Do indivíduo. Então, que isso seja aceito, que isso seja recebido dentro da sociedade, mas não que seja aplaudido e estimulado. Sim, mas e como o senhor trataria um problema desse tipo dentro de casa? Se eu tivesse, já pensei nisso, graças a Deus não tem. Tem 3 filhas, uma maior de 20 e poucos anos, feminina, normal, gosta de homens, né? Tem uma de 19 anos, gosta bastante, puxou o pai. Quer dizer, puxou o pai porque tem que eu gosto muito das mulheres, né? E tem uma terceira de 6 anos e não sei. Mas, provavelmente... E tudo indica? É normal. Então eu não tenho esse problema. Eu não sei, estou sendo sincero, eu não sei como comportaria, não sei. Se eu faria isso, eu estou mentindo, eu estarei mentindo, entendeu? Eu não sei, isso seria algo que não posso pegar, que nem eu não sei, estou sendo sincero, não sei. Sabe? O que vi? Como líder, presidente da República, chegar lá, que essas pessoas serão seres humanos, como outros quaisquer. Agora, eu jamais diria assim, vai isso uma estátua para o indivíduo, porque ele era homossexual. Não, de forma nenhuma, não faz isso. A senhora acha que fazem apologia do homossexualismo? De jeito nenhum, sou totalmente contra. Quem discordar de mim não esteja do meu lado, sou totalmente contra. Bem claro. É muito carrapato para pouca vaca. E a comunidade financeira tem que entender. Não vou aqui fazer um discurso de atacar banqueiro. O banqueiro é importante, é essencial para o desenvolvimento de um país. Mas a forma como você trata, como o governo inclusive trata, a taxa Selic é um crime. Você não acha que a CPI tem esse papel e às vezes até confunde o papel da CPI quando vai alguém depor no Congresso Nacional? Tapa na mesa, querer até ir para porrada, não é o caso. Dá porrada no Chico Lopes. Eu até sou favorável da CPI, no caso do Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater pau. Não vai falar em ditadura militar aqui. Só desapareceram 282, a maioria marginais, assaltantes de bancos, sequestradores. Só no Carnaval de São Paulo, 20 anos de regime militar. Só no Carnaval de São Paulo, mais de 300. Mas essa imagem não é a imagem que a população tem, né? Desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil.
começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. O senhor eleito, pergunta o senhor Nelson, fechará o Congresso? E o senhor Adnan Abbas pergunta se o senhor não se considera um verdadeiro ditador. O segundo nome, não gravei? Senhor Nelson, o segundo? Nelson Oliveira pergunta se o senhor vai fechar o Congresso uma vez eleito. E o segundo? E o senhor Adnan Abbas pergunta se o senhor não se considera um verdadeiro ditador. Para os senhores... Cadê a câmera por lá? Agora para os telespectadores. Para os senhores telespectadores, muito obrigado pela pergunta. Para o senhor Nelson, resposta clara, fechar o Congresso não. É desnecessário. O Congresso é inepto. Não há nenhuma necessidade de fechá-lo. Diante de uma vontade forte, de aço, diante da determinação inequívoca de mudar os destinos da nação, coisa que não há muito tempo, diante de uma palavra que não tenha compromissos com grupos alienígenas, diante de uma determinação de fazer com que, de fato, exista uma vontade nacional a favor de toda a sociedade, o Congresso naturalmente seguirá o seu caminho, que é o de defender também a sociedade. Falar a verdade, ser a própria... E não ser essa hipocrisia que a gente vê nos candidatos à presidência da República, dizendo uma coisa outra manhã na dependência do grupo que dele se aproxima. Eu digo ao senhor, o senhor ainda não perguntou, mas eu digo, eu sou radicalmente contra a especulação. Taxas de juros têm que ser de nível baixo, têm que ser consentâneas com o padrão internacional, em torno de 6%. Não estou interessado no que pensam suas excelências, os donos de banco. Não me interessa nem a mim, nem ninguém do Prona. Se nenhum banqueiro gostar de nós, não faz mal nenhum. Eu não vou mudar esse pronunciamento, o senhor está entendendo? Sim, se o senhor for presidente da República, o senhor vai mexer nisso. Sem dúvida, mas não, isso está sendo dito agora. Nós teremos nossa cartilha, que está sendo feita, o nosso ideário, do qual nós não nos afastaremos um milímetro sequer. Aqueles temas que são importantes para a soberania nacional. Nós não vamos aceitar que o nosso minério do subsolo seja vendido no exterior como é, com preços ditados por órgãos internacionais, com a conivência de nossas autoridades. Nós não vamos aceitar que a educação continue sendo como ela é, fabricando uma legião de mentecaptos que não tem nenhuma condição de competir no mercado. Mas para isso não precisa ter um sinal verde do Congresso? Não. O senhor passa por cima do Congresso? Não, o Congresso é inepto. O senhor fecharia o Congresso? Não há necessidade. Primeiro que isso é inconstitucional. Sim. Vamos respeitar a Carta Magna, que aí está. Não, o Congresso é... Quando eu digo inepto, deixe-me articular melhor, destrinçar, esmiuçar. Quando eu digo inepto, quer dizer, o Congresso se curva diante de uma vontade. Nós temos um exemplo disso, notório, extremamente recente. Quando Sua Excelência, o ex-presidente, o senhor Fernando Collor, assumiu o governo, e não foi, como tanto se repetiu, com margem substancial, não foi. Havia uma diferença pequena de alguns milhões de votos. Na verdade, a população se dividiu. Não havia opção, só havia os dois. Era um ou outro, o que é um erro também. Havia uma terceira opção, era anular o voto. Mas ninguém fala disso. Injeta-se sempre nas veias do cidadão a ideia de que ele tem que escolher. Eu, há muito tempo, anulava meu voto antes de ter entrado nisso, porque eu não acreditava nessas figuras que estão. Eu anulava sistematicamente. Por que eu tenho que votar num ou no outro? Que é isso? Onde é que está escrito isso? A lei prevê que eu possa anular. Naquela ocasião, eu anulei. Quando eu saí do primeiro turno e vi que havia dois indivíduos sem nenhuma condição de dirigir o país, eu anulei meu voto. Um semi-analfabeto, o outro analfabeto, eu anulei o voto. Porque a presidência da República tem que ser exercida por alguém com preparo. Alguém não só com dignidade, mas com preparo. Para poder escolher seus assessores e não ter seus assessores indicados por outrem. Agora, duvido que alguém vai falar que nós devemos, para combater a fome, a miséria e a violência, devemos ter adotar uma rígida política de controle da natalidade. Por quê? Vão criar aí uma certa aresta com a igreja. O pessoal tem que falar, não interessa com quem vai criar aresta. Chama também alguém da igreja aqui e conversa com ele. Já estamos atrasados. O Fujimori está fazendo isso muito bem lá no Peru. Já tem reflexo, já tem escolas lá que tem vagas. Não adianta você ter, você não vai ter como, tá? Mas abrir escola para todo mundo e botar uma molecada lá que chega mal alimentar de casa. Então, um controle de natalidade rígido no momento, no meu interesse, se faz necessário, para que você possa pensar nisso, numa melhoria uma diminuição do risco da violência daqui a alguns anos. E eu, por exemplo, tenho na minha cabeça que uma das grandes causas da fome, da miséria e da violência é o crescimento populacional exagerado do nosso país. O Brasil cresce a taxa de 3 milhões de habitantes por ano. Crianças entre 0 e 3 anos, são 3 milhões que não tem creche. Quem não pode ter filho, que não tenha. Que a garotada que vai à escola pública, a sua maioria, vai muito mais atrás da merenda escolar do que do conhecimento. Não aconselho ninguém a ir à praia, lá no meu querido Rio de Janeiro, num sábado ou domingo de muito sol,
porque não tem lugar mais para se deitar. Ou se fica em pé, ou se fica dentro d'água, ou se fica no calçadão. É gente demais. Nós temos que colocar um ponto final nisso, se quisermos produzir felicidade em nosso país. E não fiquem apenas, cada vez mais, botando gente no mundo que, infelizmente, em sua grande maioria, não servirá para o futuro de nosso país. Muito obrigado, presidente. Entendo que somente com a política de controle da natalidade podemos botar um freio nisso tudo. E a nossa proposta visa liberar, descriminalizar a lacradura e a vasectomia a todos maiores de 21 anos. Ciro Duarte, São Paulo, você é a favor de controle da natalidade? Controle de modo educacional, não controle de modo através de intervenção. Ensinar as pessoas que é muito mais fácil educar um número menor de filhos do que uma prole muito grande. Desculpa, o senhor falou uma missão de Deus. Eu sou cristão. Sim, mas olha só, a situação que eu cheguei, eu sou do baixíssimo clero. Eu não sou ninguém na política, eu não sou nada na política. Para eu ter um apoio popular que está aí no momento, não é inimaginável o que está acontecendo? Como eu consegui isso? Porque quando eu falo missão de Deus, eu pensei o seguinte: qual vai ser o meu lema, né? Qual vai ser a minha bandeira? Eu fui lá em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade para o político não existe. Atingimos um objetivo. E esse objetivo, prezado Gilmar Miguel, eu entendo como uma missão de Deus. Que ao lado de vocês, de pessoas de bem, tementes a Deus, nós cumpriremos essa missão. Até porque vocês sabem que Ele não escolhe o mais capacitado, Ele capacita os escolhidos. O senhor falou agora há pouco que às vezes vem um pensamento que o senhor não sabe de onde. É verdade. O senhor acha que é uma força superior que o encaminha para ser candidato a presidente? Se eu respondesse isso de modo insensato, precipitado, eu estaria sendo mentiroso. Se eu dissesse ao senhor, agora, nesse momento, e para a população, eu sinto que Deus, eu estaria sendo, perdoe-me, ridículo diante de mim mesmo. Eu não sei de onde vem a inspiração, não sei. Se o senhor me perguntar se eu creio em Deus, creio. Mas eu não vou ser cínico de dizer aqui que recebi chamado, nada disso. Isso seria de um cinismo que eu não aceito, o senhor entendeu? Agora, se o senhor disser, de quando em quando o senhor recebe, digamos assim, no momento exato, a iluminação, quer dizer, aquilo que faço, o que eu respondo, o que tem que ser respondido, é verdade, acontece. Isso é uma dotação do Criador. Doutora Neto. Porcaria de uma Constituição ao se referir a direitos humanos. Não há pena de morte aqui. O cara não teme nada, não há prisão perpétua. O canalha nem precisa trabalhar. Fica sugando o Estado no tempo que está detido. Enquanto tiverem essa ideia de mataram 60 mil, eu queria que matasse 200 mil vagabundos. Linda. Você acha que a pena de morte no Brasil seria uma boa saída? Sim. Sim? E o governo não precisa contratar ninguém para fechar a chave e fuzilar. Eu sou voluntário de graça. Você pode ver esse animal que queimou essa dentista aqui. Merece o quê? Morte. Aquele que matou o estudante tinha na cabeça aqui também. Morte. Quem acha que dá para recuperar? Hoje em dia, dos presídios, está saindo um montão de gente. Vai lá e pega um estuprador, tá certo? E já é liberdade, e leva para dirigir o carro da tua esposa, da tua filha, já que você acha que tem recuperação. Eu acho que não tem recuperação. Ele deve ser reciclado. Você acha que não tem recuperação para nenhum crime? Não. Para crimes assim hediondos? Tem, é lógico. Para mim, qualquer crime premeditado seguido de morte merecia a pena de morte. Se nós combinarmos aqui assaltar um banco agora e alguém morre lá dentro, nós dois, se formos pegos, merecemos a pena de morte, porque uma pessoa morreu em função de um ato pensado nosso. Quer dizer, foi planejado. Foi planejado. O relatório da Anistia Internacional diz que a força brasileira é a que mais mata no mundo. Eu queria saber a sua opinião. Muito pelo contrário. Eu acho que essa polícia militar no Brasil tinha que matar mais. A totalidade dessas mortes são em combate, em missão. Então a Anistia Internacional está na contramão do que realmente precisa a segurança pública no nosso país. Violência se combate com violência. Se tivessem mais punições nos casos de abordagem policial que acabem em morte, mais investigações, que isso diminuiria. O senhor acredita nisso? Eu vou ter que perder a paciência. Esses canalhas, ok? Tentam, com esse tipo de política, aumentar o número de mortes de inocentes em nosso país. E nós queremos diminuir o número de mortes de inocentes e, se for o caso, aumentar o número de mortes de bandidos.
Deputado, o relatório também critica o auto de resistência, uma autorização para a polícia para matar durante essas abordagens. Esses canalhas tinham que ensinar, na prática, como o policial militar tem que agir. O policial vai ter que decidir entre reagir e ir para a cadeia ou não reagir e ir para o cemitério. Esse pessoal da Anistia, se um dia eu tiver um mandato presidencial, vocês não vão mais interferir na nossa vida interna aqui no nosso país. O marginal só respeita o que ele teme. Não vamos combater a violência soltando pombinhas em Copacabana ou abraçando a Lagoa Rodrigo de Freitas. Quando muito, isso pode levar a óbito um bandido de tanto rir dos idiotas que defendem eles mesmos com esse tipo de medida. Para você, no mundo ideal, como seria a polícia no Brasil? Temos que dar retaguarda jurídica para o policial militar poder agir, se for o caso, com violência, e se for o caso, matando, como é a polícia americana. A ação policial em São Paulo, bastante polêmica, que o policial foi filmado arremessando um suspeito que já estava rendido de cima do telhado de uma casa. Como que você... Tinha que ser um prédio, porque infelizmente foi de uma casa. O vagabundo, respeitando o policial, não vai virar esse tipo de ações, pode ter certeza. Eu tenho um projeto aqui na Câmara, se alguém está roubando uma bicicleta, se eu atirar naquele vagabundo, eu não respondo por crime nenhum. Eu não sou mais passível de ser punido. Tem que ser assim. Quando eu falo em pena de morte, é que uma minoria de marginais aterrorizam a maioria de pessoas decentes. Quando se fala em menor vagabundo, como esse que foi preso lá no Porto, Rio de Janeiro, você tem que ter uma política para aprisionar esses caras, buscar a redução da moralidade penal e não defender esses marginais como se fossem excluídos da sociedade. Não são excluídos, são vagabundos, que devem ter um tratamento adequado. A minha comissão não vai ter espaço para defender esse tipo de minoria. A única coisa boa do Maranhão é o presídio de Pedrinhas. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que tu não vai pra lá, porra! Acabou! Acabou! Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Eles fodem nós a vida toda. E daí que nós, trabalhadores, vamos manter esses caras presos uma vida boa? E tem que se fuder, acabou! Acabou, porra! É a minha ideia. Josué Gonçalves de São Bernardo do Campo, o senhor é a favor da pena de morte? Totalmente contrário a qualquer forma de eliminação da vida. Contrário à pena de morte, contrário ao aborto. Professor Enéas, infelizmente chegamos ao final. 1 minuto para o seu despedido. Contra ou a favor da pena de morte? Perfeito. Eu sou diplomado em medicina. Como médico, eu jamais poderia defender a pena de morte. Como estadista, veja o senhor, em chegando a um cargo desse gênero, o que eu faria, uma vez que essa decisão é de uma seriedade extraordinária, era a consulta à população, medida que já é prevista. Plebiscito. Sem dúvida. Agora, como homem, eu sou capaz. No momento em que vejo uma criança ser estuprada, eu sou capaz. Eu tenho certeza que no momento desse é talvez capaz de matar uma pessoa. Respondi como médico, como homem e como estadista. Você é rotulado, não vou nem falar acusado, mas é rotulado de ser um homem de extrema direita, de ser fascista, de ter ideias extremamente autoritárias. Como é que você vê isso? E, só para complementar a pergunta, como é que você vê esse fenômeno Le Pen em Paris? Posso tomar um programa? Na França? Posso tomar? Claro. O programa é seu. Mas a água é sua. O programa é nosso. Você tanto sentado aqui é nosso. Mas existe... Quer outra coisa? Quer um uísque? Não. Nada? Não. Cachaça, produto nacional. Você quer oferecer café, então? Quer um café? Quente. Com açúcar ou sem açúcar? Com açúcar, eu sou uma Café quente, com açúcar. Quente! Bem, primeiro vamos logo examinar o senhor. O senhor Le Pen é notoriamente conhecido, homem de extrema-direita, xenófobo, um homem racista e, não preciso dizer de público, você me conhece, eu não sou nada disso. Sou radicalmente contra a pena de morte. Radicalmente contra qualquer forma de discriminação. Qualquer forma. Se a senhora quer saber quem eu consultaria para resolver o problema de menores de rua? O juiz de menores, a autoridade básica em cada estado. Ninguém se lembra disso. O juiz de menores... Mas não, pelo amor de Deus, negócio de juiz de menores. A autoridade legítima. A pessoa que estudou o assunto, não é verdade. Eu há poucos dias fiz uma palestra aqui no Rio, numa faculdade de reabilitação, a convite de Excelência de Menores do Rio de Janeiro. E fiquei impressionado com o trabalho seríssimo que é feito ali. Trabalho de alta categoria. Ele tem uma escola, um grupo onde as crianças aprendem profissões e tudo. Não põe o pé na parede, são educados. Educados de modo rígido, na educação tradicional, que eu defendo. Não é que o programa está chegando no Claro, não vai dar para perguntar. Claro, eu quero saber. Eu quero falar sobre violência, porque a coisa está feia. Está chegando num ponto insustentável, não há oxigênio para se viver, o pânico está implantado.
como é que se resolve, Pranéia? O que se faz? Muito bem. Primeiro, eu não sou autoridade do assunto. Então, por não ser, e previndo que a pergunta viria toda, eu incorporei a tese do professor e me procurou há poucos dias. Eu não conversei nada com a senhora antes, pela programada. Quando a senhora fez a pergunta, mas eu vim eu falar nisso. É um professor por quem eu passei a ter um enorme respeito. O professor João Farias Júnior. Posso mostrar? Claro, por favor. Conheci há poucos dias, né? Manual de Criminologia. É professor do Paraná. Esse professor, se ele estiver vendo, ele vai gostar. Mas eu fiquei impressionado. Eu conversei com ele e pedi que minha mulher fosse ouvir como um sou douto no assunto. Minha mulher procuradora militar, que eu opinasse. E fiquei impressionado pela tese que ele aduz aqui. Ele defende a tese de ter feito uma mudança global na sistemática penal brasileira. Ele defende a tese que a pena é só punitiva, a pena é tendida. E não adianta nada aumentar de 5 anos para 10 anos, para 20 anos. Não adianta nada. Não adianta dar pena de morte, não vai resolver nada. Como resolver o mundo? O importante é mudar o modo de abordagem da questão. É não jogar os criminosos todos juntos, 10, 12, 15, num cubículo, onde necessariamente, na ociosidade, é que vai... Será a favor, então, de uma colônia agrícola, por exemplo? Algo assim. Peraí, primeiro separar os criminosos, primeiro aquele grupo de pessoas. Crime, eu repito, a possibilidade, o germe existe em qualquer um. Porque existe rivalidade, inveja, existem em todos nós, não é? Todos nós somos humanos. Então, há indivíduos que cometem crimes de modo assim, por uma contingência, não são os piores. E diz o professor, eu estou citando a fonte, né? Conspícua, ele é doutor no assunto. Ele diz que tem 30% esse grupo. Esse grupo todo é absolutamente recuperável. Não pode ser misturado com o outro. Não pode ser posto tudo junto, como é feito hoje. Eles estão amontoados, perdoe-me, mas como bichos, né? Em cubículos. Isso não faz florescer nada que preste. Primeiro, entende? Mudar essa sistemática toda. Fazer com que a justiça deixe de procrastinar soluções, né? Que esses processos demorados em que se resolve. Há um inquérito na delegacia. Depois, quando começa o processo, repete tudo de novo. Quer dizer, demora tudo. Quer dizer, isso se fez de modo mais rápido. É preciso, mais uma vez, uma mudança radical na cena. Só assim a gente vai. Aí nós veremos a gênese, as raízes do problema. E nós estamos atuando nos efeitos agora. Entende? Prendendo. Pega as crianças de rua aqui. O que é que aprende uma criança na rua? Dormindo lá no Marquise. Vira marginal. E o que é que alguns querem? Matem essas crianças, né? Que beleza. Criamos marginais e os matamos. Acabar com o problema de uma maneira... Não acaba, que a fábrica, a geração está aí criando marginais. Entendeu? Quer dizer, a violência é fruto de tudo isso. É fruto da insegurança. É fruto da falta de valorização da vida. Entende? É todo um contexto, senhora, que precisa ser mudado. O ser humano está valendo muito nada. A vida humana não vale nada. Entende? Valores cívicos, não se respeita a bandeira, não se respeita a hino, não se respeita coisa nenhuma. Né?